Queridos, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Um grande abraço desde Bolívia. Seguindo aqui o nosso catecismo, essa série de perguntas e respostas do Catecismo Nova Cidade. Hoje estamos com a pergunta número 3. E a pergunta número 3 é muito relevante para o nosso contexto cristão, de entender a palavra de Deus. A pergunta 3 diz assim: quantas pessoas existem em Deus? Quantas pessoas existem em Deus? E a resposta é essa: existem 3 pessoas no único Deus, vivo e verdadeiro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substância, iguais em poder e glória. E o texto bíblico de referência está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Queridos, hoje vamos falar dessa pergunta e resposta sobre a doutrina da Trindade. O catecismo já começa nas suas primeiras perguntas tratando desse tema. Tamanha importância. Muita gente acha que esse é o tema mais difícil da Bíblia. Parece um problema de matemática que não fecha. Como podem ser 3 e 1 ao mesmo tempo? Por causa disso, muitos de nós acabamos deixando esse assunto de lado. Não discute não, esse assunto ninguém entende. E também ele não faz muita diferença no dia a dia, dizemos, não é verdade? Mas a verdade é que não existe nada mais importante do que conhecer quem é Deus, quem Deus é e quem é Deus. De verdade, não que as religiões estão falando, como por exemplo os testemunhos de Jeová. Eles confundem todo esse tema. Para a gente não se perder, eu gosto de pensar em 7 afirmações simples que ajudam a entender esse mistério. Vai estar aí na tela para você dar uma olhadinha. Primeiro, Deus é um só. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas olha que interessante, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Se você entende isso, você entendeu a Trindade. Nós não acreditamos em vários deuses. Nós somos monoteístas e às vezes somos acusados por outras religiões dizendo que vocês são politeístas, vocês acreditam em vários deuses. Não, nós acreditamos em um único Deus que existe em 3 pessoas. E essa palavra pessoas é fundamental porque mostra que existe um relacionamento e personalidade entre eles. Ou seja, são iguais em poder, eles são iguais em poder e glória, mas não são a mesma pessoa. Mas aí você me pergunta, tá bom, mas e o que isso muda na minha vida? Esse assunto, primeiro, é muito difícil de entender. E o que isso vai mudar na minha vida? Queridos, isso muda tudo. Isso muda tudo. Esse é o conceito do cristianismo. Primeiro, a Trindade nos ensina como viver a união dentro da diferença. No nosso mundo atual hoje, as pessoas querem ser todas iguais, ou só focam nas diferenças e se afastam umas das outras. Na Trindade nós vemos o Pai, olha só, o Pai, ele planeja a salvação. O Filho, ele executa essa obra na cruz. E o Espírito Santo aplica isso no nosso coração hoje. Quem gosta muito de falar sobre esse assunto é o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele fala sobre isso. Eles trabalham os 3 em perfeita união, cada um na sua função, e como sendo um só Deus, um só propósito. Segundo, a Trindade nos mostra que o amor é eterno. Pense bem, se Deus não fosse triuno, ele precisaria criar alguém para poder amar. Mas como ele é Pai, Filho e Espírito, o amor já existia entre eles antes mesmo do mundo ser criado. Deus não vai aprender a amar com a gente. Ele é o amor em sua essência eterna. É isso que o comentário fala no devocional da Nova Cidade. Acreditar nesse mistério, como dizia o pastor Richard Baxter, o doutor e pastor Richard Baxter, lá no passado, é entender a obra de Deus por completo. Ele é o nosso Criador, o nosso Redentor, que nos reconcilia, e nosso Santificador, que nos prepara para a glória. É um mistério profundo? É, de verdade é. Mas é a base de tudo que somos e cremos. Essa é a doutrina da Trindade, explicada no capítulo, na pergunta 3 do devocional da Nova Cidade. E agora eu quero orar com você. Eu quero tirar esse tempo de oração para que possamos buscar a Deus, buscar sabedoria, para que possamos fazer o melhor para o Senhor. E a oração é essa: Pai, vós que estais além do nosso entendimento, somos gratos por nos trazerdes ao vosso amor,
um amor que existia antes do mundo em vossas três pessoas perfeitas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ajuda-nos a entender esse mistério, Senhor, para que possamos viver a essência do cristianismo no nome de Jesus. E Paulo termina dizendo que a graça, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Amém. Um grande abraço. Amanhã temos a pergunta número 4. Acompanhe conosco a série. Você pode usar de maneira diária, serão 52 dias, ou você pode usar de maneira semanal. Você pode se programar para cada semana, ler, escutar um texto, escutar aí o vídeo, a pergunta. E eu te animo, compre um livro físico, compre um livro. Compre, vai ser muito bom você ter em família, usar esse material devocional. Vai ser uma grande bênção para você e sua família. Um grande abraço desde Bolívia. A paz. Missionário Samuel Silva. A paz.